7, (54). Atos capítulo 7, versículo 54. Vamos nos colocar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. Atos 7, 54. A palavra de Deus diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja para nós nessa noite como um alimento, mas também como um instrumento de entendimento, de correção e de vida. Que nós não recebamos essa palavra em vão, mas que essa palavra produza fruto, e esse fruto seja para a Tua glória, esse fruto seja para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Houveram momentos na vida da igreja, no início da igreja, que foram momentos muito difíceis. E eu posso dizer que esse momento aqui, no momento em que Estevão, que foi um daqueles diáconos que foram ordenados, e se transformou no primeiro mártir da igreja após a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, esse momento, queridos, foi um momento muito difícil na vida da igreja. Porque houve depois disso uma grande perseguição. A igreja estava, no início, queridos, contando com a simpatia de todos. Se você ler aí em Atos 6, Atos capítulo 6, você está com sua Bíblia aberta em Atos? Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, o início da igreja, nesse momento em que, por exemplo, os diáconos foram instituídos na igreja pela primeira vez, é porque a igreja havia crescido tanto que havia necessidade de quem servisse as mesas, para ver as necessidades das viúvas, aquelas famílias que precisavam, porque naqueles dias não havia previdência social, enfim, a igreja, a comunidade dos cristãos viviam tendo tudo em comum, e então precisava de pessoas que fizessem esse serviço, porque quando você lê, por exemplo, Atos 6:1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, houve crescimento porque havia simpatia, a igreja contava com a participação e com a alegria de todos, enfim, a coisa estava indo bem. Só, queridos, que tudo que começa a crescer pela vontade de Deus, desperta a ganância, desperta a inveja, desperta a cobiça, desperta o ódio por parte de algumas pessoas.
E foi justamente isso que começou a acontecer. E sobreveio uma perseguição. A primeira grande perseguição à igreja veio logo depois da morte de Estevão. Porque parece que a morte de Estevão foi aquele gatilho, né? Eu não sei se você percebe, às vezes, algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida e que elas funcionam assim como gatilho para algumas coisas acontecerem, né? E aí você diz assim, meu Deus, uma desgraça nunca vem desacompanhada da outra. Não é isso, queridos. É porque são períodos na nossa vida em que nós entramos em períodos de tribulação. E a igreja, nesse momento, estava entrando nesse período de tribulação. Só que esse período de tribulação, queridos, também foi um período de grande mover de Deus na vida da igreja. Foi um período em que as coisas começaram a acontecer de uma maneira diferente. No capítulo 6 que nós lemos, né, no capítulo 6 do versículo 8, diz assim: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, Estevão foi escolhido para ser um dos diáconos, para servir as mesas. Amém, igreja? Servir as mesas, ou seja, fazer a distribuição diária do alimento. Mas, no entanto, Estevão não se limitou a fazer apenas esse serviço. Estevão, entre os demais diáconos, ele se destacou, porque ele começou a orar pelas pessoas, a realizar sinais e prodígios. E o poder de Deus se fazia através da vida dele, presente na vida das pessoas, e grandes sinais havia entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cecília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo e arremeteram, levando ao sinédrio. Ou seja, subornaram alguns homens que dessem um falso testemunho contra ele, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés, coisa que ele não fez, né? Para quê? Para que tivessem motivo de levarem ao sinédrio para fazer um julgamento dele, mas já com a intenção de matá-lo, com a intenção de destruir a sua vida, de parar a obra que Deus estava fazendo, porque vidas estavam se convertendo, pessoas estavam sendo libertas, curadas, havia o mover de Deus através da vida de Estevão, né? E apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Estevão era um negócio tão forte, era uma coisa tão poderosa, tão real, que quando eles olhavam para a face de Estevão, eles viam o brilho como se fosse o rosto de um anjo. E aí começou a defesa de Estevão. Nós não temos tempo, querido, para ler todo o texto, mas eu vou encorajar você a pegar esse texto hoje à noite, amanhã durante o dia, pela manhã, o melhor horário que você puder, e ler a defesa de Estevão, porque é uma das mensagens mais lindas do Novo Testamento. Só que quando Estevão acabou de pregar essa mensagem linda, tremenda, cheio do Espírito Santo, o que ele fez foi suscitar nos seus acusadores um ódio, né? Eles disseram: não temos como resistir a esse homem, a palavra dele é muito sábia, a palavra dele tem autoridade. Então eles pegaram, arremeteram-se contra ele, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E ali começou um período muito difícil na vida de todos os cristãos.
Queridos, há momentos que nós, individualmente, ou como família, né, ou como povo de Deus, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Há momentos na sua vida que você diz, meu Deus, parece que o céu enegreceu, parece que os ouvidos de Deus se fecharam. Eu fico pensando aqueles irmãos, começou a haver uma perseguição, e Saulo estava terrível naqueles dias, ele começou a entrar na casa dos cristãos, e pegar os cristãos e levá-los presos. Saulo era conhecido como um homem implacável, terrível, mas eu quero dizer, queridos, que a perseguição, ela aumentou, tanto que os discípulos tiveram que ser dispersos. Aí diz o texto do capítulo 8, versículo 1, que é esse que a gente leu, diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição, Atos 8:1, contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, a igreja se espalhou. A igreja correu, ninguém quis ficar em Jerusalém. Porque ficar em Jerusalém representava o perigo de alguém invadir a sua casa, como Saulo, pegar o cristão e levá-lo preso. Então, houve um momento muito difícil na vida da igreja, mas o que parecia estar fora de controle, o que parecia estar fugindo. Irmãos, há momentos na nossa vida que a gente ora a Deus e diz assim, Senhor, será que Tu não estás vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, será que Tu não estás percebendo a dificuldade que eu estou passando? O aperto que eu estou passando? A luta que eu estou enfrentando? A injustiça que está vindo sobre mim? Eu estou tentando fazer aquilo que agrada a Ti, e ao mesmo tempo parece que quanto mais eu faço, mais difícil a coisa fica para mim. Eu imagino os cristãos orando naqueles dias, irmãos. Estevão morreu porque ele estava curando pessoas. Ele morreu porque ele estava pregando a palavra de Deus. Ele morreu porque ele estava expelindo demônios da vida das pessoas. E agora a igreja estava passando por perseguição. Mas o que parecia que estava fora de controle, irmãos, não estava fora de controle, não. É que sabe o que acontece? Irmãos, a gente lê a Bíblia, mas parece que às vezes a gente esquece de algumas coisas, sabe? Não muito distante daqueles dias, algum tempo atrás, o Senhor Jesus havia dito o que iria acontecer. Atos 1, versículo 8, você está em Atos? Vá no capítulo 1 de Atos, no versículo 8. Atos 1, 8. Olha o que o texto diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. Irmãos, a igreja estava só em Jerusalém, irmãos. A igreja estava agindo, estava fazendo, estava realizando, mas só em Jerusalém. Estava confortável demais, porque em Jerusalém havia alegria do povo com a igreja. Os sacerdotes estavam se convertendo. Os sacerdotes do judaísmo estavam se convertendo ao Evangelho de Cristo. Estavam indo às águas, estavam sendo batizados. Na primeira mensagem que Pedro pregou, irmãos, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e foram batizadas. Estava bom demais, mas Jesus havia dito que eles iriam começar em Jerusalém, mas que eles também iriam para a Judéia e para a Samaria e até os confins da terra. Em Atos do capítulo 8, essa palavra se cumpre, mas se cumpre através de uma grande perseguição. Se cumpre através de uma grande luta, de um grande desafio pelo qual a igreja passou. Irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, eu quero compartilhar isso com você. Nós estamos clamando a Deus que esse seja um ano do mover de Deus. Mas algumas coisas Deus só vai realizar na nossa vida, queridos, quando nós estivermos passando por um momento difícil. Não tem ambiente melhor para o mover de Deus do que quando nós estamos enfrentando uma dificuldade.
Eu quero dizer a você que se você tem nesses últimos dias, ou talvez meses, enfrentado alguma luta na sua vida, eu quero dizer que esse é um ambiente propício para Deus mover o poder dele na sua vida e através da sua vida. Esse fogo começou a pegar com Estevão, porque Estevão, cheio do Espírito Santo, não estava só servindo as mesas, né? Mas ele também estava pregando a palavra e estava curando enfermos, expelindo demônios e realizando grandes sinais e prodígios, como li com os irmãos no texto. Aliás, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer isso para a igreja. Irmãos, às vezes a gente se limita muito a fazer uma determinada coisa que a gente faz no ministério da igreja e acha que aquilo que a gente faz ali já é o máximo, não vou fazer mais do que isso, porque essa é a minha parte, né? Estevão foi escolhido como um dos primeiros diáconos, né? Mas ele foi escolhido para servir as mesas. Ele podia estar muito bem lá, fazendo o trabalho dele diário, pegando os alimentos e levando na casa das viúvas e assistindo, né, aquelas pessoas que precisavam daquela distribuição. E ele faria aquilo e no final do dia ele voltaria para casa satisfeito, dizendo: eu fiz aquilo para o qual eu fui designado. Mas a palavra de Deus diz que o servo que faz aquilo apenas que deveria fazer é servo inútil. A palavra de Deus diz que o servo que faz aquilo só o que tem que fazer, considere-se servo inútil. O servo passa a ser útil quando ele vai além, né? Como o hino que a gente canta, leva-me além, né? Você pede a Deus para te levar além, mas quando Deus te pede alguma coisa a mais, você fala: opa, não, isso não é a minha parte. Irmãos, Estevão estava pregando a palavra, curando pessoas, expelindo demônios e realizando grandes sinais e prodígios. E por isso ele foi morto. Mas o que aconteceu depois da morte de Estevão é que os planos de Deus começaram a tomar forma na vida da igreja. Agora a igreja não estava mais só em Jerusalém. Agora a igreja foi para a Judéia, mesmo que perseguida. Ela foi para Samaria, mesmo que correndo para salvar a sua vida. E o que aconteceu daqueles dias em diante é que aquele Espírito de Deus que estava agindo na vida de Estevão começou a agir também na vida de outros homens. Começou a haver um mover de Deus através daquela perseguição que estava acontecendo ali. E quando nós lemos, né, em Atos 8, capítulo 4, hoje nós vamos passear pelo livro de Atos, né? Atos 8, capítulo 4, que a gente leu no início, né, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o quê? A Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos, muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, isso nos mostra um caminho a seguir quando nós estamos enfrentando uma luta, uma dificuldade, um infortúnio, um imprevisto, alguma coisa ruim que aconteceu, que você não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu. O que fazer, queridos, diante dessas circunstâncias? O tema da minha palavra é o mover de Deus no meio das dificuldades. Filipe resolveu uma coisa, juntamente com os outros discípulos: se eu não posso viver em Jerusalém, se eu não posso pregar em Jerusalém, então eu vou fazer isso na Judéia e eu vou fazer isso em Samaria. E foi justamente isso que eles começaram a fazer. Os propósitos de Deus em nossas vidas, queridos, eles não se interrompem por causa das nossas lutas. Eu quero dizer a você que está enfrentando um momento de dificuldade na sua vida, que esse não é momento de você enterrar a sua cabeça como quem faz o avestruz. Esse não é o momento de você se esconder. Tem gente que no momento de crise, de luta, tem uma brilhante ideia: vou tirar férias do Evangelho.
Eles podiam ter ido para a Judéia, para Samaria, e ter feito o seguinte: vamos lá em Judéia, vamos lá para Samaria, e vamos ficar lá de boca calada, porque boca fechada não entra mosca. Né? Tem gente que às vezes passa uma luta, uma dificuldade, por causa de uma pessoa, de uma circunstância que envolve a sua vida, e só quer saber, eu comecei a ter problemas porque eu estava falando de Jesus, então eu vou parar de falar. E foi justamente o que Filipe não fez. Foi justamente o que os demais discípulos não fizeram, porque quando eles foram para a cidade da Judéia e de Samaria, eles começaram a pregar, e descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Povo de Deus, se você quer ver o mover de Deus na sua vida, quando você enfrentar uma dificuldade, não cala a tua boca, prega o Evangelho, faz a vontade de Deus. Se você estava fazendo o projeto para dar uma parada nas coisas que você faz para Deus, querido, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai enterrar os teus talentos, você vai enterrar aquilo que Jesus colocou na tua mão. E a parábola que Jesus falou sobre os talentos, ela é séria, ela é verdadeira, ela acontece, né? Depois um dia o Senhor vai nos pedir, mas vem cá, o que você fez com o que eu te... Não, porque naquele período, Senhor, eu estava enfrentando uma grande luta, uma grande dificuldade. Filipe podia dizer isso: Senhor, estávamos lá pregando o Evangelho em Jerusalém, a igreja crescia, os sacerdotes estavam aceitando a Jesus, muitas vidas estavam sendo batizadas, mas mataram Estevão, e aí começaram a perseguir a igreja. Saulo estava terrível, entrou na nossa casa, levou alguns presos, e aí nós fugimos, e para a gente salvar a vida, a gente ficou quieto. Filipe não fez isso. Filipe e os demais, eles desceram a Samaria e a Judéia, e eles foram lá anunciar o Evangelho, e as multidões, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Irmãos, esse período difícil que a nossa nação tem passado, esse período difícil que especialmente o estado do Rio de Janeiro tem passado, dizem que nós somos bombardeados todos os dias por notícias das mais difíceis, né? Aliás, eu quero até abrir aqui um parêntese para dar uma informação aos irmãos, né? Cuidado com as notícias que estão circulando na internet. Cuidado, irmão. Tá? Verifique a fonte. Né? O Facebook, né? e o Zap. O Zap, então, ele não tem fonte. Né? O negócio alguém bota uma notícia lá, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e os irmãos começam a compartilhar a notícia. Né? Esses dias, por exemplo, veio aí uma notícia de um texto, né, de um áudio gravado, né, de uma falsa pastora, que não é pastora aquilo ali, colocando preço em oração, né, e alguns irmãos escandalizados: meu Deus, Jesus está voltando. Irmãos, aquilo ali quem fez para denegrir a imagem do Evangelho. Quem fez aquilo ali fez com a intenção de ridicularizar o Evangelho. E em apenas uma hora eu vi muita gente compartilhando, e muita gente começou a mandar para mim dizendo: bicho, você ouviu isso aí? Eu tinha que explicar: irmão, essa pastora não existe, essa pessoa gravou isso aí para ridicularizar o Evangelho, e você está ajudando, compartilhando, porque quando ela mandou para mim, já tinha mandado para umas 30. Irmãos, antes de você compartilhar alguma coisa na internet, verifique a fonte. Ontem mesmo, anteontem, começou a circular na internet, né, um aviso de que ia acontecer aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa que aconteceu, está acontecendo lá em Vitória, né, e em Vila Velha, no Espírito Santo, e botaram uma comunicação como se fosse oficial da PM, assinada pelo Coronel Volney, que é o comandante-geral da PM atualmente.
E daqui a pouquinho a própria PM colocou lá um comunicado dizendo que aquilo era falso, que não procedeu deles. Mas aí, nesse meio caminho, até eles verem, já mais de milhares e milhares de compartilhamento, e gente dizendo, meu Deus, e vai acontecer. Irmãos, você não está percebendo qual é o clima do Satanás, não? A intenção do inimigo é deixar o povo de Deus apavorado. A intenção é fazer com que as pessoas, se sintam deprimidas, e deprimidas ao ponto de não abrir a boca para pregar a palavra de Deus. Querido, eu quero lançar um alerta aqui nessa noite. Esse é o melhor tempo que nós temos para pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança. É uma palavra de vida, é uma palavra de salvação, é uma palavra de cura, é uma palavra de libertação. Esse não é o momento da igreja se calar. Esse não é o momento da igreja ficar compartilhando essas mensagens terroristas. Esse é o momento de nós compartilharmos a fé e a palavra de Deus. Irmãos, esse é o momento que a igreja tem como momento de Deus realizar o mover dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse é o momento. Nós devemos nos lembrar, querido, que por maiores que sejam as lutas, nós não podemos interromper a nossa caminhada e a ministração da palavra de Deus na nossa vida. Porque quando Filipe começou a pregar lá na Judéia, quando eles começaram a pregar em Samaria, houve grande alegria naquela cidade. E hoje nós precisamos de notícias alvissareiras. Nós precisamos da mensagem do Evangelho. O significado da palavra evangelho é boas novas de salvação. E nunca antes se precisou tanto dessas boas novas de salvação. Os propósitos de Deus que na nossa vida, eles não estão interrompidos. Muito pelo contrário. Tais propósitos incluem as nossas lutas e às vezes até algumas perdas. Tais propósitos incluem as lutas que nós estamos passando e até mesmo algumas de nossas perdas. A igreja avançou ao longo dos séculos através das lutas e às vezes de algumas perdas, como foi a vida de Estevão, uma perda para aqueles que ficaram. Mas, como diz a palavra de Deus, preciosa é aos olhos do Senhor a morte daqueles que Ele ama e que o ama, dos seus preciosos eleitos. Sabe por quê, querido? Porque Estevão foi para o Pai. Desde aquele dia, Estevão está aguardando e dormindo no Senhor. Para ele, as primeiras coisas já passaram. Mas você sabe o que aconteceu com a morte de Estevão? Aquela perseguição e aquela correria. E quando eles correram para a Judéia e correram para Samaria, aquilo que Jesus havia falado lá atrás começou a se cumprir. Já estava em Jerusalém, agora já estava na Judéia e Samaria, e hoje chegou aos confins da terra. É tempo, queridos, é mais do que tempo da igreja entender isso. Por isso o escritor aos Hebreus nos diz que nós não devemos retroceder. O escritor aos Hebreus diz que Deus não se compraz, ou seja, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você está enfrentando lutas na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo entre irmãos, porque às vezes acontecem momentos difíceis, tá? Eu quero dizer para você que não é para você retroceder, é para você avançar, é para você continuar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E por isso o apóstolo Paulo disse que nós iremos colher o bem que nós plantarmos, se nós não desfalecermos. Você sabia que às vezes está perto de Deus realizar uma grande obra na nossa vida, mas quando vai chegando bem pertinho a gente desiste? A gente desfalece? A gente para de fazer aquilo que Deus queria que a gente fizesse? E aí no momento que a bênção ia se concretizar, para. No momento em que o milagre ia acontecer, a gente para. No momento que Deus ia mover as águas e abrir o mar, a gente vira as costas para o mar e vai andando na direção contrária do Egito.
Aí depois alguém disse: você sabe que 1 hora depois que você saiu da beira do mar, o mar se abriu. Irmãos, não é momento da igreja retroceder, é momento da igreja avançar, para que ela possa conquistar aquilo para o qual a igreja foi conquistada, amada, cuidada e salva pelo Senhor Jesus. Então, há momentos, queridos, na nossa vida, que parece que tudo está perdido. Eu fico pensando, muitos daqueles discípulos, né? Quando saíram de Jerusalém, corridos para poder salvar a vida, porque eles estavam prendendo todos os cristãos que encontravam pela frente. Eu fico pensando aquele momento em que Jesus morreu na cruz, e que eles pensaram que o sonho tinha acabado. Pelo contrário, irmãos, aquela morte na cruz era o começo de uma grande vitória. Pois eu posso afirmar a você que a luta que você está passando hoje, ela é um instrumento nas mãos de Deus para algo grande que Deus quer fazer em você e através de você. Há coisas que estão acontecendo que às vezes nós não percebemos, porque no meio das lutas, escuta o que eu vou te dizer agora, no meio das lutas, Deus está trabalhando. No meio do silêncio, quando você diz: Senhor, eu tenho orado, mas eu tenho sentido um silêncio da tua parte. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Senhor, mataram Estevão. Estão prendendo todos os cristãos que encontram. Saulo está assolando a igreja. Senhor! E Deus quieto. E eles fugiram para a Judéia e para Samaria. E lá na Judéia e em Samaria, quando eles começaram a pregar a palavra, os milagres começaram a acontecer. As curas, as libertações. Por isso que eu digo, querido, não é tempo de você recuar porque você está passando uma luta. É tempo de você avançar porque Deus só começou o que Ele quer fazer através da sua vida e na vida de outras pessoas. Interessante que o texto que a gente leu lá de Atos 8:4 tem uma palavra muito interessante, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esse entremente é a mesma coisa que entretanto, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar das lutas que eles estavam passando, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, esse é um tempo propício para nós pregarmos a palavra. Os propósitos de Deus, querido, em nossas vidas, eles não estão frustrados. Quando as coisas ficam difíceis, não é porque a gente pare, mas talvez para que você mude a estratégia. Talvez para que você faça de uma maneira diferente do que você estava fazendo. Talvez a necessidade de que você desperte para olhar em uma outra direção que você não estava percebendo. Você estava meio descuidado. Às vezes a gente passa uma luta dentro da nossa casa para que Deus nos dê um alerta a respeito de que nós estamos negligenciando algumas coisas dentro da nossa família. Às vezes você passa uma luta no seu ambiente de trabalho para que você preste atenção em áreas que você tem deixado passar algumas coisas no seu ambiente de trabalho que você não estava percebendo, que você não estava dando mais bom testemunho de cristão no seu ambiente de trabalho. Aí vem uma luta e você começa a orar, vem uma luta e você começa a buscar a Deus, vem uma luta e você começa a perceber aquilo que você não estava percebendo antes. E quando as coisas ficaram difíceis em Jerusalém, eles foram para a Judéia e para a Samaria. Quando as coisas ficam difíceis, querido, é para a gente aumentar a nossa fé. Quando as coisas ficam difíceis, é para você pregar o Evangelho. Quando as coisas ficam difíceis, é para você firmar o teu propósito com Deus. Sabe, de você dizer: Senhor, eis-me aqui, firme está o meu coração a Deus. Dizer aquelas palavras que Davi disse a Deus, quando ele passou pelos momentos mais difíceis da sua vida, ele aproveitou para reafirmar a sua fé. Davi aproveitou para dizer: Senhor, eu não vou me afastar de Ti, eu não vou sair da Tua presença.
Às vezes, querido, tem gente que passa uma tribulação no casamento e ele tem a brilhante ideia, né, de achar que a solução do problema dele é acabar com o casamento. Às vezes alguém enfrenta uma luta na família e alguém tem uma brilhante ideia de achar que é brigando com a família toda que ele vai resolver o problema. Às vezes nós enfrentamos uma luta na igreja local a qual nós pertencemos e a gente acha que a brilhante ideia é abandonar a igreja. Alguns até voltam para o mundo e dizendo, eu tive uma decepção, eu passei por uma decepção. Não, querido, essas coisas é para que nós aprendamos a olhar com o olhar de Deus para a vida das pessoas, inclusive sobre a nossa própria vida. É você entender que nessas coisas nós estamos crescendo. Estevão, embora estivesse sendo apedrejado até a morte, o texto diz que ele ainda teve tempo de orar e dizer, Senhor, não lhes impute este pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então você percebe que realmente Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. No entanto, há irmãos entre nós que quando passam por lutas, ao invés de ficar cheio do Espírito Santo, ficam cheios de ódio, ficam cheios de ressentimento, começa a brigar com todo mundo, arrumar confusão no trabalho, confusão em casa, confusão na igreja e confusão na vizinhança. Irmão, por que você está assim? Porque eu estou com muitos problemas. Pois é justamente o contrário que nós deveríamos fazer. Se você está enfrentando lutas, dificuldades e tem passado por muitos problemas, busque mais o Senhor, ore mais, busque a direção de Deus na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. Senão, ao invés de você dizer, Senhor, não lhes impute esse pecado, você vai fazer uma oração diferente. Você vai dizer, Senhor, mata esse povo todo, porque afinal de contas, olha o que eles estão fazendo comigo. No entanto, a oração de Estevão tinha a ver com a mesma oração que Jesus fez quando ele foi morto na cruz do Calvário. Que essa mesma oração de misericórdia, de bondade, de gratidão a Deus possa estar nos teus lábios e no teu coração quando você enfrentar alguma luta pela qual talvez você já esteja até passando. Eu posso dizer para você que a vontade de Satanás é botar você no meio de uma luta para que você se encha de ódio. Botar você no meio de uma tribulação para que você perca a tua paz, o teu sono à noite, a tua vontade de trabalhar na obra de Deus, de servir as pessoas. É isso que o diabo quer que você faça. Mas faz o contrário, querido. Encha-se do Espírito Santo de Deus e prepara-te para que o mover de Deus seja tremendo na sua vida e através da sua vida. Diga para Satanás, Satanás, quanto mais você tentar me impedir, mais eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Quanto mais você tentar me colocar ódio no coração, mais eu vou amar as pessoas a quem tu gostarias que eu odiasse. A igreja, irmãos, está num período assim muito fértil, porque no meio das maiores dificuldades, Deus quer provar e mostrar o seu poder e grandes sinais. Em Atos 8:6 diz, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e em muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Esse é o momento, irmãos, de nós vermos o mover de Deus. O que aconteceu alguns dias atrás com o Mateus parecia uma tragédia praticamente definida, né? Vários tiros, internado às pressas, e naquele momento parecia que o Mateus não ia resistir. Mas em momento algum, o Mateus, ele reclamou, ele praguejou, muito pelo contrário. No dia seguinte, quando no hospital, ainda, né, sob os efeitos do problema, mas ele já estava demonstrando a sua alegria,
e já estava sorrindo, e já estava até brincando, e a mãe dele esteve conversando comigo no gabinete, o pai, me disseram que o momento dele, quando ele foi baleado, ele clamou a Deus, para que Deus poupasse a sua vida, só porque não era por ele que ele estava pedindo, ele disse, os meus pais não vão suportar a dor da minha ausência, então, Senhor, poupa a minha vida. E Deus ouviu a oração dele. Irmãos, ele teve 5 órgãos internos perfurados pelas balas, porque o tipo de arma que foi usado contra ele não é aquela arma que perfura e transpassa, é aquele tipo de munição que quando bate no corpo, ela toma uma outra direção, ao invés de sair, e ela sai fazendo uma destruição dentro dos órgãos. Foi esse tipo de arma que foi usado contra ele. Era para matar, mas aquilo que era para matar vai se transformar em vida. Eu ainda não estive com Mateus, mas eu tenho certeza que a vida de Mateus nunca mais será a mesma, porque ele viveu e viu o grande livramento de Deus na sua vida, e ele vai transformar isso em bênção na vida dele e de outras pessoas, assim como tem acontecido com outros irmãos aqui, bênçãos e livramentos, bênçãos e livramentos. Eu acredito que no mês de abril, quando nós fizermos a 2ª semana do projeto de vida desse ano, nós vamos ter muitos testemunhos para serem dados. No mês de abril, irmãos, nós vamos viver um momento de, em 3 meses, contabilizar aquilo que Deus já fez nesses 3 meses. Que você tenha os seus próprios testemunhos para contar. Que você tenha momentos que você viveu nesses 3 meses que vão marcar definitivamente a sua vida. Há pessoas, queridos, que estão para ser alcançadas, que a gente não sabe, que a gente não percebe. Mas esse ano Deus vai alcançar pessoas que você não imagina na sua família. Imagina aquela confusão toda acontecendo, né? Saulo, o terrível, né? Perseguindo a igreja, levando preso. Você imaginou o cara entrar numa casa com soldados, pegar lá o pai, ou a mãe, ou o filho, a família toda e levar todo mundo preso com acusação de ser cristão, e naqueles dias começou a haver morte por causa disso? No entanto, Atos capítulo 8, versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora, se você for em Atos capítulo 9, versículo 13, Atos capítulo 9 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, estava falando de Saulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui, lá para Damasco, a cidade onde ele foi, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quem diria? O Saulo, o terrível Saulo, agora estava se convertendo e se transformando no apóstolo Paulo, o 12º apóstolo, aquele que foi escolhido por Deus para tomar o lugar de Judas, que havia traído a Jesus. Irmãos, eu fico pensando, se a gente não parar, se nós não pararmos de viver o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus e nos milagres de Deus na nossa vida, quantas pessoas que você nem imagina que vão passar por baixo do cajado do Senhor Jesus ainda esse ano,
e vão ter o seu coração transformado pelo poder de Deus. Mas você não pode desistir, porque se você desistir, algumas pessoas que poderiam estar olhando para você e dizer: olha, eu fiz de você um exemplo na minha vida. Se hoje eu tenho Jesus no meu coração, é porque eu vi o que Deus faz e fez na sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Sabe por quê, querido? Tem uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Tem pessoas da sua família olhando para você. Tem seu colega de trabalho que está olhando para você. Quando você entra por uma luta, quando você começa uma tribulação na sua vida, ele está só olhando para o teu pé. Quero ver agora o que esse crentinho vai fazer. Você sabe como é que o doutor Augusto Cury se converteu? Ele não se converteu porque ele foi numa igreja, ouviu alguém pregando o evangelho e levantou a mão e aceitou Jesus, não. Ele se converteu quando ele estava defendendo uma tese do seu doutorado. Ele estava fazendo uma tese sobre a inteligência emocional. E ele havia estudado a vida de grandes personalidades da humanidade. Ele estudou sobre Gandhi, sobre Buda, até sobre Hitler ele estudou, fazendo uma análise da personalidade desses homens e da inteligência emocional deles. E ele queria estudar Jesus, apenas como um ícone da humanidade. Mas qual era a fonte para saber sobre Jesus? A Bíblia, a palavra de Deus. Essa era a fonte, então ele teve que consultar a fonte. E quando ele começou a ler a palavra de Deus nos evangelhos, porque é ali que está, né, a maior fonte de pesquisa sobre Jesus são os 4 primeiros evangelhos. Quando ele começou a ver as reações de Jesus àquilo que lhe acontecia, imediatamente ele disse para si mesmo: nenhum homem natural pode ter as reações que Jesus tem se ele não for Deus. Ele, como psicólogo, psiquiatra, já na sua carreira, né, como um homem de proeminência no meio que ele vive, conhecedor das reações humanas, quando submetidas àquelas circunstâncias, ele mesmo disse: não é um homem comum. Um homem comum não pode reagir assim. Você não é um homem comum. Você não é uma mulher comum. Estevão não levantou a voz contra os seus acusadores e nem contra os seus algozes. Muito pelo contrário. Ele levantou a voz a Deus em oração pela vida daqueles homens. Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter as mesmas reações de Estevão, porque a mesma reação de Estevão também foi a mesma reação do Senhor Jesus. Surpreenda as pessoas ao seu redor. Surpreenda as testemunhas que estão ao seu redor, como nuvem de testemunhas. Porque pessoas vão chegar a Cristo por causa do teu testemunho de fé, de esperança e de plena e total confiança na palavra de Deus.